Quero cumprimentar a todos com a santa paz do Senhor Jesus. Eu quero também estar compartilhando um pouco do que Deus tem feito, do que Deus tem transformado em minha vida. E agora, neste momento, eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele faz e por tudo que ainda Ele tem por fazer. E também eu quero agradecer também aos meus filhos, Bruno, Alisson, Sibeli, agora também o Mike e a Aline, porque eles também participaram de todo essas provas que Deus tem colocado. E hoje também, juntos, nós podemos estar contemplando e recebendo as bênçãos que Deus tem nos dado, Deus tem nos abençoado. Uma das coisas que eu quero estar compartilhando, que hoje nós estamos comemorando, assim, já o 12º aniversário que nós chegamos a este país, ao Japão. E para quem não sabe, eu sempre fui uma pessoa que eu nunca quis vir para o Japão, nunca. E eu sempre dizia, não, eu não vou, eu não vou, eu não vou. Mas eu quero dizer que Deus, Ele sabe de todas as coisas, Ele está no controle de todas as coisas e Ele tem o melhor preparado para mim e para você. Para que todos possam entender um pouquinho, eu vou falar um pouquinho de como eu estava antes de conhecer, de começar esta caminhada com Jesus. Eu fui bancário por 10 anos. Depois, quando na época do banco eu me casei, né? Aí Deus nos presenteou com o Bruno. E um dia que eu estava contemplando assim em casa, um dia de final de semana, o Bruno com seus 2 anos, ele andando assim no quintal de casa e eu olhando, e algo me tocou meu coração naquela hora de que era necessário eu fazer algo diferente. Foi nesse momento que então eu comecei a buscar e de repente eu saí do banco e começamos e montamos um comércio, uma mercearia. A princípio montamos e trabalhamos num prédio alugado, onde alugamos anexo, tudo junto, a casa e o mercado. E ali começamos. Trabalhamos por 4 anos neste endereço. Quero agradecer também essa família que nos ajudou muito, nos deu essa primeira mão. E nesses 4 anos nós conseguimos comprar um terreno num bairro onde estava começando a construir uma grande vila residencial. E conseguimos construir um salão comercial onde nós nos mudamos para esse salão um pouquinho antes de ser entregue esta vila. Foi coisa maravilhosa, foi bênção maravilhosa, assim, foi coisas assim que a gente nem esperava. O resultado nos surpreendeu. E neste novo local, trabalhando por mais um ano, nós compramos o terreno do lado, ampliamos, quer dizer, as coisas iam tudo muito bem, né? Eu comecei
o mercado, com as prateleiras, tudo às vezes comprada usada, às vezes não tinha muitas coisas que não tinha nem prateleira, era feito em cima de caixas de banana, e foi. E Deus foi nos abençoando, né? Mesmo que a gente não estava caminhando com Ele, não tinha essa sintonia com Deus, né? Não tinha esta comunhão com Deus. E foi tudo muito bem, crescemos bastante, foi assim, muito bem. Mas as circunstâncias da vida, né? Aconteceu que quando a gente já estava praticamente com todas as dívidas da montagem, a aquisição de todos os equipamentos, todos os equipamentos já era nosso ali, a gente já tinha colocado tudo. De repente veio que uma ponte que dava acesso à avenida nossa ali, onde o maior fluxo de movimento utilizava daquela ponte. A chuva levou, a enxurrada levou, e por 1 ano e meio foi o período que demorou para que essa ponte fosse reconstruída. E foi o período que fez com que nós não pudemos aguentar, e foi cada vez mais caindo, foi surgindo dívida, foi chegando a um ponto que ficou insustentável. E nós tivemos que fechar, tivemos que vender. Aí nós lutamos, passamos um período muito difícil. Teve um período que fizemos feira, né? Começamos vendendo sorvete na feira, como não tinha. Aí veio o inverno, aí começamos a fazer o lanche. Foi muita bênção, tivemos assim um sucesso muito grande, um resultado muito bom. Mas de repente algo também veio nos atrapalhar e tivemos que parar. E as coisas cada dia foi dificultando. A gente nesse tempo com três filhos, né? E as coisas foi chegando a um ponto que não tinha mais o que fazer. Tentamos várias situações, várias opções, mas nada deu certo. E foi que um dia, quando a situação estava muito difícil, eu comecei a buscar uma solução. Assim que já não enxergava, não enxergava nem a entrada do túnel. Imagina a luz no final do túnel. E foi quando eu pude conhecer a missionária Alzira, que ela começou a mostrar este caminho maravilhoso. Participamos em orações, né? E Deus começou assim a trabalhar, né? E como ela era uma missionária assim que trabalhava assim visitando, né? Ela não tinha assim uma igreja, um local onde ela ficava fixa ali, né? Então ela disse para mim, né? É bom que você consiga, né? Encontre uma igreja, um local onde que você possa congregar, a ter comunhão, né? E a caminhar com Jesus. E foi assim um dia muito difícil, muito complicada a minha situação. Eu olhava, não conseguia ver nada. Às vezes chegava a dar um desespero de ver, né, 3 crianças
e, e não tinha de onde tirar, não tinha como comprar, né? E as coisas começando até a faltar. Aí tem um amigo, o Pedro Pedra, todos conhecem. Ele sempre me convidava, sempre me falava desse Jesus. Só que as coisas estavam, né, eu nunca quis abrir o coração. E mesmo assim, eu lembro que era num dia de quarta-feira, à tarde, logo depois do almoço, me deu assim um desespero, um aperto, e eu saí, fui até o centro, andei tudo a pé. Aí eu fui, não lembro o nome da igreja que eu fui lá, participei, né? Foi até interessante, tudo assim, mas eu saí de lá assim, o coração não estava cheio. E eu fiquei assim, e como ir voltando para casa, eu não sabia, até como diz, sem rumo. Às vezes eu ficava rodando, descia uma rua, subia outra e ficava. E de repente, num momento desse, Deus, ele fez me lembrar dos convites que o Pedro sempre fazia para mim. Eu lembrei que um dia ele me disse assim, ó, lá na nossa igreja nós temos culto, quarta-feira, à noite, sábado e domingo. E era quarta-feira este dia. E eu lembro que ele tinha falado que a igreja a qual ele congregava na época era a Igreja Batista. Só que eu não lembrava, Batista tal, Batista. Aí eu lembrei de uma Batista, eu fui caminhando. Cheguei lá, conversei com as pessoas, ninguém conhecia ele. Eu falei, meu Deus, e agora? Aí eu perguntei, tem alguma outra igreja Batista por aqui? Tem. Só que ela fica tal rua assim, assim. Eu fiquei e falei, Aí eu fui caminhando. Cheguei lá, quando eu olhei na placa, que eu vi os horários, falei, com certeza é aqui. Aí eu fui para casa. E chegando em casa, a Cibele ela já tinha voltado da escola, estava em casa. Aí eu fiz esse convite para ela, Cibele, vamos com o papai na igreja? E ela prontamente, vamos sim, pai. Aí nós fomos na igreja, chegamos lá, o culto estava por começar, né? Participamos do culto, foi assim, coisas que eu não conseguia entender nada. Assim, estava assim, às vezes eu não conseguia entender. Eu só lembro de uma coisa a qual aquele dia quem estava até ministrando a palavra era o Pedro, né? E no final, quando ele fez um apelo, eu nem estava pensando, eu nem entendia direito, quando ele falou assim, quem quer entregar sua vida para Jesus, venha até aqui, né? Eu sei que quando eu vi, eu já estava aqui na frente, aceitando Jesus. E foi a melhor coisa que eu fiz. Então, a partir daí, eu comecei a participar dos cultos, a participar dos estudos que tinha lá, estudo bíblico, né? E fui aprendendo aos pouquinhos. Então naquela época, todos os finais de semana, a gente ia até o sítio do sogro e chegava lá, nós reuníamos lá e sentávamos ali e ficavam brincando de baralho, assim, era... Né? Mas naquele domingo, eu ainda não sabia nem os horários direito, não tinha gravado nem os horários direito. Mas naquele domingo, eu não lembro o dia que era, só sei que era um domingo. Logo após que eu tinha me convertido, fazia acho que 2 ou 3 semanas. E o Senhor colocou muito forte para que eu fosse no culto naquele domingo. Aí mas assim mesmo da tarde, nós fomos lá pro sítio. Aí eu cheguei lá, todo mundo ali que estava ali e brincava assim, eu falei, não, hoje eu tenho um compromisso com Deus. E hoje eu vou brincar um pouquinho aqui, mas tal hora eu vou embora.
E assim mesmo eu tinha visto até o horário errado. Aí eu vim embora correndo para casa, tomei um banho e fui para o culto. Quando eu cheguei no culto, eu cheguei na metade do culto, eu olhei assim, não tinha muita familiaridade, não conhecia direito, eu olhei e falei, mas o culto hoje está estranho. Não aconteceu isso, não aconteceu aquilo. E eu fiquei perguntando para mim, mas o que está acontecendo? Tá estranho o culto de hoje. Aí daqui a pouquinho eu fui perceber que não era o culto que estava estranho, era eu que tinha chegado atrasado. Mas quando Deus tem um propósito, quando Deus tem uma bênção para entregar para você, Ele entrega e Ele é fiel. E naquele momento, ficamos assistindo o culto, de repente já ia terminar o culto, e no término do culto o pastor fez uma oração pelos enfermos. E o pastor disse assim, se você tem uma enfermidade, né, coloque a mão em cima que nós vamos orar e Deus vai operar maravilhas, Deus vai te curar. Mas naquele dia estava tudo bem, tudo tranquilo, mesmo eu sabendo que eu sofria de uma rinite muito forte, que quando mudava o tempo, esfriava, às vezes para mim dormir eu precisava colocar algo encostado na cabeceira da cama para mim dormir, eu dormia sentado e de lado porque a coriza ela corria direto, e se eu deitasse eu não conseguia respirar. Então naquela hora eu não estava sentindo nada, então eu falei para Deus, Deus, o meu coração precisa de ter muita saúde, e eu coloquei a mão no meu coração. Aí Deus, sabendo de todas as coisas, eu não sabia naquele momento, eu não lembrava naquele momento, mas Deus sabia da minha necessidade. E eu chegando em casa, aquele domingo à noite, começou um certo peso, uma certa dor assim na fronte, na testa. Passou domingo à noite, segunda-feira, durante o dia, à noite. Aí na segunda-feira teve um momento que aquela dor começou a se perturbar tanto que eu falei, eu vou tomar alguma coisa. E quando eu fui lá, peguei um analgésico para mim tomar. O Espírito Santo ele já entrou no meu coração e falou no meu coração, poxa, Deus está te limpando. Você não vai deixar Deus te limpar? Aquilo eu levei um choque na hora. Aí eu peguei aquele analgésico e já pus de volta no lugar que ele estava. Aí passou na terça-feira, a dor continuou, aquele peso foi apertando mais. Eu também veio aquela vontade, eu fui lá de novo. Graças a Deus o Espírito Santo me chamou a atenção de novo. E eu coloquei lá de volta. Aí na quarta-feira de manhã, na hora que eu levantei, que eu fui fazer a higiene, aquilo estava assim que parecia que isso daqui ia explodir. E eu fui lá, comecei a suar o nariz, nada saía. Eu falei, Deus, e agora? O que está acontecendo comigo? Né? Aí o Espírito Santo falando no meu coração, você está aspirando, você suando, então faz o contrário, que pode resolver. Aí eu fiz assim com toda a força assim, e aspirei. A senhora que eu aspirei assim, parece que arrancou assim, algo que estava tudo enganchado assim, que chegou que ela parecia que estava rasgando tudo. Na hora que eu suguei assim, eu senti que algo caiu na minha língua, que era assim, tipo um catarro endurecido, que dava mais ou menos desse tamanho assim. Na hora que eu caiu na língua, eu assustei, abri a boca assim, ela caiu assim, bem na borda da pia. Assim. Uma coisa, parecia uma borracha. Naquela hora que ela caiu assim, a minha respiração parece que abriu assim, abriu de uma vez assim, e graças a Deus, nesses 12 anos aqui no Japão, é cafunchô, é neve, é calor, é frio, nunca mais me atacou essa sinusite. Deus me curou ali, porque Ele já estava me preparando. E nessa hora eu nem estava imaginando de vir para o Japão. Para mim ainda, eu não queria vir para o Japão. Mas por que hoje eu estou aqui no Japão?
E por que eu vim para o Japão? Nessa época a situação estava difícil. Difícil mesmo. Eu digo que nós estávamos chegando àquela situação que tinha que pegar o café da manhã, vender para comprar o almoço, vendia o almoço para comprar a janta. Então realmente não estava fácil. E também o clima dentro de casa também não era bom. As coisas realmente estavam muito difíceis. Por quê? Você não tem um trabalho, não tem dinheiro, não, você olha para amanhã, não sabe o que vai acontecer, não sabe nem se você vai ter uma comida para fazer. Então você chega assim, não pode nem encostar, nem passar perto, que já a faísca já estrondava. Então eu lembro que um dia eu cheguei em casa. Nessa época a gente trabalhava assim, com vendas diretas na rua, né? E eu também já, tão complicado estava que eu já não estava nem conseguindo trabalhar mais. Aí chegou que, num dia eu voltando da rua, cheguei em casa, Deus colocou no meu coração para que eu não discutisse, eu não brigasse, né? E Deus colocou na sua grande sabedoria, Ele assentou no meu coração que aquele dia eu cheguei em casa, tomei um banho, comi algo e falei, eu vou deitar e fazer que eu estou dormindo. Porque aí, com certeza, não vai ter jeito da gente ficar discutindo, não vai ter jeito de ficar brigando. E assim eu fiz. E quando eu estava deitado ali, e naquele momento que eu estava deitado, eu comecei a lembrar de todos esses dias que, a partir do momento que eu aceitei a Jesus, eu comecei a caminhar com Jesus, eu comecei a participar dos cultos, eu comecei a ver assim, né, as irmãs, os irmãos falando lá na igreja, né? Poxa, Deus respondeu minha oração, Deus responde, eu falo com Deus, Deus fala comigo. E aquilo, para mim, eu não entendia nada ainda. E naquele momento que eu estava deitado ali, com os olhos fechados, mas eu estava assim, tudo isso passando pela minha cabeça. E naquele momento eu falei para Deus, Deus, eu não sei, eu não estou entendendo nada. Eu acho sim, eu estou sentindo tão bem, mas eu não estou conseguindo entender nada, Deus. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Tu tens o melhor preparado. Né? Eu sei que o melhor tu tens preparado. Mas eu não sei, mas tu sabes. E com esse pensamento, eu peguei no sono. E a hora que eu dormi assim, um sono assim que há muito tempo eu não conseguia dormir daquela forma. E descansei, tranquilo. E eu lembro que era por volta de umas 3 horas da manhã. Deus já veio me revelar o meu coração de uma forma maravilhosa. Ele falou comigo de uma voz audível, uma voz maravilhosa que eu nunca mais ouvi essa voz assim. E Deus dizia assim para mim: porque você não vai para o Japão. Talvez seja a melhor opção. Aquilo de manhã, a hora que eu acordei, que eu lembrei disso tudo daí, eu levantei, impactou aquilo, me deu um impacto. Eu falei, mas como eu ir para o Japão? Eu não sei nem como fazer, eu não sei nada, e muito menos, eu não tenho nem como ir, eu não tenho dinheiro para ir. Aí nesse dia eu peguei e falei com a missionária Alzira, e ela passou lá, e ela veio orar lá em casa. E antes, eu não falei nada do que tinha
acontecido na madrugada comigo. Aí ela abriu a Bíblia e falou, vamos buscar uma palavra do Senhor. E ela abriu a Bíblia e buscou uma palavra. Eu não lembro qual a palavra que foi, mas uma coisa eu lembro, que esta palavra que Deus deu para ela naquele momento, era uma palavra que falava assim numa grande mudança, falava em mudanças. E quando ela ouvia aquela palavra assim, algo começou a mexer comigo já. Aí ela falou, então vamos orar. Ela começou a orar, daqui a pouquinho ela deu uma parada. E ela falou, irmão, Deus manda dizer que Ele já está entrando com providência na sua vida. E Deus já está, e muitas coisas na sua vida já estão melhorando. E eu realmente já estava sentindo que grandes coisas já estavam acontecendo. Grandes mudanças já estavam tendo na minha vida. Aí ela continuou a orar, continuou orando mais um pouco. Aí ela parou e ela deu até um suspiro assim, e ela disse, irmão, Deus manda te dizer, se surgiu uma grande viagem na sua vida, faça. E ela parou um pouquinho e disse assim, só que essa vai ser uma grande viagem. Não vai você ir aqui, ali e voltar. É uma viagem que talvez você vai para outro país. Aí a minha cabeça fez assim, ó. Eu não fiquei assim, falei, mas como? Fiquei pensando. Mas aí quando Deus confirmou através da boca da missionária Alzira. Aí eu falei para Deus assim, Senhor, que seja feita a tua vontade, o teu querer na minha vida. E eu coloco nas tuas mãos. E eu quero confessar que de repente, quem não sabia nem como começar, de repente os documentos foi assim, de uma forma tão rápida, assim, tão sem dificuldades que aconteceu. Por quê? Porque Deus estava na frente. Eu lembro que o COSECTO, quando falou em COSECTO ROM, eu nem sabia dizer o que era. Mas a gente precisava do COSECTO ROM para poder providenciar tudo. E nessa época, tinha uma prima nossa que estava aqui no Japão. Só que a gente não tinha contato com ela. E nem sabia onde que ela estava, como que era. E a Diná conseguiu o contato com ela, entrou em contato com ela. E a gente sabe que, às vezes, na maioria das vezes, o COSECTO demora mais de 1 mês, 2 meses para checar, dependendo. E daquele dia, com menos de 1 mês, o COSECTO já estava lá em casa. Nós demos uma entrada, já saiu toda a documentação. E como fazia pouco tempo que a gente estava convertida, tínhamos convertido, e a gente já não tinha um trabalho, a gente não estava assim trabalhando, não tinha. Então sempre as pessoas convidavam, né? Os amigos nossos que já eram crentes, eles convidavam, vamos num culto na nossa igreja, vamos. E a gente ia. E aquelas igrejas imensas que tem lá no Brasil. E Deus, todos os cultos que a gente foi, antes da gente vir para cá, todos os cultos, Deus usava a vida daqueles pregadores para falar com a gente. Às vezes a gente lá no meio, sentado no meio daquele povo lá dentro da igreja, de repente o pregador parece que buscava a gente assim, lá no meio assim, e falava, você vem aqui, né? Então a gente não sabia, ficava assim, porque era muita gente. Aí ele chegava, ia detalhando como você estava, aí você não tinha jeito. Então a gente ia lá. E todas as vezes, chegando lá, Deus falava, né, com o pregador dizendo, vocês estão indo para o Japão. Chegando lá no Japão, seja fiel com Deus, que Ele vai lhes abençoar grandemente. Então
Aí fomos preparando, estava tudo preparado, as coisas difíceis, não tínhamos dinheiro para nada. Aí o carro que a gente tinha, tivemos que vender para pagar as continhas que tinha e para poder deixar um pouquinho de dinheiro também para manutenção dos filhos, né, que ficaram, né? E foi assim uma coisa tremenda, não foi fácil. Hoje eu agradeço muito a Deus e agradeço também aos filhos, porque eles lutaram conosco também, eles foram fortes e junto conosco eles venceram, porque Deus tem sustentado a nós. Então, aí foi quando nós embarcamos, viemos para cá. Eu que dizia que eu nunca viria para o Japão. Mas eu aprendi que quando Deus fala, nós temos que ouvir. E não apenas ouvir, nós temos que obedecer à voz de Deus. E foi o que eu fiz. E coloquei tudo nas mãos de Deus. E Deus foi conduzindo. E Deus nos trouxe até a este país. Chegando aqui, tudo diferente, tudo estranho. A gente imaginava o Japão como a gente vê na televisão, como a gente vê nas fotografias, aquela coisa maravilhosa. Quando nós chegamos aqui, que eu falei, mas é aqui que é o Japão? Quando nós chegamos no aeroporto, eu olhei assim para a redondeza e eu vi assim, eu falei, mas é aqui é Japão? Aí quando nós viemos, a empreiteira foi buscar a gente no aeroporto. Nós viemos, enquanto vinha na Avenida Expressa, na rodovia Expressa, você não consegue ver muitas coisas, né? Porque ela é... Aí quando nós chegamos lá na cidade de Nagahama, que descemos, saímos da Via Expressa, entramos nas ruínas lá, meu Deus, aquilo lá começou a dar um desespero, porque aquelas ruínas estreitinhas, às vezes o carro, a vaga que a gente estava, ia indo, vinha um outro carro de lá, um tinha que parar para o outro passar, aquelas valetas para todo lado, aquelas valetas correndo água para todo lado, assim, aquilo falei, meu Deus, isso aqui é o Japão. Mas foi aqui que Deus trouxe para transformar a nossa vida, abençoar a nossa vida. E chegando aqui, Deus sabe de todas as coisas. A viagem também não foi uma viagem fácil. Foi uma viagem muito difícil. Nós viemos via Alemanha. E até de São Paulo à Alemanha eu não consegui sequer dar um cochilo. Da Alemanha pro Japão aqui, até que eu consegui dar um cochilo. Mas antes teve um incidente, né? E que lá assim realmente foi muito difícil também. Foi um momento que eu peguei aquele fone de ouvido e coloquei no ouvido. E no primeiro botão que eu virei, estava tocando uma música que todo dia o Alisson, quando chegava da escola, ele colocava aquela música. Aquela hora aquilo lá parecia que o mundo desabou sobre minha cabeça aquela hora. E eu olhava assim onde eu estava dentro do avião, o que eu podia fazer? Não podia fazer nada. Naquela hora simplesmente eu lembrei só de uma coisa. Eu falei para a Dina assim, que ela estava, pega na bolsa que está lá, pega a Bíblia que está lá. E naquela hora que eu abri a Bíblia assim, na mesinha assim, eu tentei ler, eu não conseguia ler. E a hora que eu não conseguia ler, eu coloquei as duas mãos na Bíblia, fechei o olho e fiquei assim. E quando eu fiz isso assim, eu sei que Deus, aquela hora, Deus me consolou. Deus me consolou, me acalmou e eu consegui dar um cochilar um pouco. Aí, e chegando aqui, chegando na empreiteira,
Aí já arrumou uns apartamentos, tudinho. Aí no outro dia, a Diná já foi junto com uma turma que foi fazer entrevista. Ela não ia fazer entrevista, mas foi junto. E chegou lá, já fez entrevista também e já não voltou aquele dia para casa, já ficou trabalhando. Mas Deus conhecia e sabia como eu estava. Então eu fiquei aqui 9 dias sem trabalhar. Mas eu vim com tudo preparado, tudo certo para entrar numa determinada fábrica, lá na cidade de Nagahama. E eu orando assim, Deus começou falou comigo assim: de você eu estou cuidando, de você eu estou cuidando. Então eu confiei em Deus e deixei nas mãos dele. Com 3 dias a gente não tinha conseguido falar com ninguém no Brasil. No terceiro dia foi quando eu consegui ligar e completou a ligação. Eu estava assim muito abalado, né? E quando eu ouvi a voz da Geni, eu me emocionei. Eu não consegui me controlar. A hora que eu consegui controlar, a ligação caiu. E eu não consegui ligar mais. Chegando em casa, eu fui orar. E falei para Deus: Deus, por que Deus? Eu andava muito preocupado. E a hora que eu fui orar, Deus falou assim ao meu coração: você está muito preocupado com os seus filhos lá no Brasil? Sim. Você pode cuidar deles lá? Aí eu parei e pensei: como que eu vou cuidar deles lá? Falei assim: não, é difícil, né? E Deus, naquela hora, Ele falou no meu coração assim: eu posso cuidar melhor do que você. Eu sou onipotente, onipresente, onisciente. Porém, se você deixar eu cuidar. E aquela hora, sem hesitar, eu já orando mesmo, eu já falei a Deus assim: Senhor, a partir deste momento, a minha vida, a vida da minha esposa, dos meus filhos, Bruno, Alice e da Cibele, eu coloco nas tuas mãos, Deus. E seja feita a tua vontade, o teu querer nas nossas vidas. E eu vou descansar em ti. Quando eu digo assim, eu vou descansar em ti, não quer dizer que eu vou ficar lá. Não. Nós somos carne. E a preocupação vem. Vinha assim preocupação, mas graças a Deus, eu nunca deixei essa preocupação vir dominar a situação. E Deus foi fiel pelo que Ele cumpriu conosco lá. E graças a Deus, hoje, eu posso glorificar a Deus. Porque Deus cuidou dos nossos filhos melhor do que realmente nós estivéssemos lá. E não é porque eu estou falando, mas sim pelos testemunhos das pessoas que convivem com eles lá. Agora em 2012, final de 2012, nós fomos até o Brasil. Quando a Cibele casou, o Bruno casou, nós ficamos assim muito gratos a Deus por tudo que Ele fez nas nossas vidas. Por isso, eu digo agora, eu que nunca quis ir para o Japão, mas o dia que Deus me chamou e Deus falou comigo, eu abri meu coração para Deus, eu obedeci e hoje eu estou aqui para glorificar e louvar o nome de Deus. E eu digo para você também, eu não sei qual a sua situação, eu não sei como que você está,
Mas eu quero te dizer que Deus tem a melhor solução para você. Antes eu achava que eu ia vencer, eu ia conseguir, né? Eu participava de muitas palestras, lia alguns livros motivacionais. Então, quando eu participava de uma palestra, lia um livro, às vezes parecia que vinha aquela coisa. Mas na verdade, afastava um pouquinho e depois vinha aquele vazio. Mas quando Deus me chamou e eu aceitei e coloquei minha vida nas tuas mãos, foi a melhor coisa que eu fiz. E hoje eu posso te dizer, este é o melhor caminho que nós temos. É o melhor caminho para nós, para viver a nossa eternidade. E que Deus, Ele possa estar falando, Ele possa estar tocando em cada coração. E que também, vocês também, que vão estar assistindo, vão estar ouvindo, possam também ter estas experiências. São muitas experiências que Deus tem nos dado, muita vitória que Deus tem nos dado. Se for para mim estar compartilhando agora, não sei quantas horas iríamos estar aqui falando. Mas essa foi até a parte que Deus colocou no meu coração para me estar compartilhando com vocês. E eu agradeço a Deus por tudo. Em nome de Jesus, eu quero estar aqui, nesse momento, orando e clamando pela vida de cada um de vocês, para que Deus venha estar abençoando. Em nome de Jesus.